Olá, boa tarde a todos, boa tarde ao público que está online, ao público presente. Vejo carinhas externas, muito bom tê-los aqui. Sempre venham ao Hemorrio. Não sei se são residentes, acadêmicos, enfim, são pessoas de fora que têm grandes oportunidades aqui dentro de aprendizado, né? Nós temos o centro de estudos, então sempre que o pessoal vem, eu falo, dá um pulinho no centro de estudos ou siga nossas redes sociais para também ter acesso a outras informações e outros cursos que a gente tem aqui. Bem-vindos. E aos nossos residentes, né? Essa jornada é feita pelos residentes. A gente só apoia, né? A coordenação, o centro de estudo só apoia, mas eles que seguem com programação, com as temáticas são escolhidas por eles. Então, a jornada da residência Hemorrio é feita tanto pela residência médica como pela residência multiprofissional, né? Então, nós temos a odontologia, o serviço social, a enfermagem e a biologia e biomedicina. Então, parabéns já de antemão a todos do nosso grupo. Teremos três temas hoje, né, elencados pelos residentes. Então, nós vamos começar com o tema correlação entre hematologia e hemoterapia no cuidado ao paciente. Convido, então, o residente de biomedicina, Tiago, para iniciar as apresentações. Bom, boa tarde a todos, a todo o público presente, o público online também. Bom, esse trabalho será apresentado por mim, pela residente de serviço social Paloma e pela residente de serviço social Caroline. Então, nosso tema, como a nossa coordenadora já falou, é a interação entre hematologia e hemoterapia no cuidado do paciente. E quando a gente fala sobre interação entre hematologia e hemoterapia no paciente no hemorrio, a gente não pode deixar de falar do hemorrio em si, ah, principalmente a história da nossa instituição. Então, a história de nossa instituição começa em 1944, um cenário de guerra, Segunda Guerra Mundial. E na Lapa é construído um banco de sangue em que já servia como um banco, tanto coletor e distribuidor para todo o estado do Rio de Janeiro. 12 anos depois, em 1956, a esse mesmo banco de sangue na Lapa é implementado um serviço de hematologia ligado a esse banco de sangue e originou-se desse jeito o Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro. Em 1964, começa a construção aqui de um prédio na Rua Frei Caneca. E em 1969, esse prédio é inaugurado, recebendo o nome de Instituto Arthur de Siqueira Cavalcante. E esse prédio é o prédio atual do Hemorrio, aqui na Rua Frei Caneca. Em 1986, devido à estrutura que foi feita nesse instituto, uma estrutura de excelência, um trabalho de excelência, ele acaba recebendo o nome do Hemorrio, o Hemocentro do Estado do Rio de Janeiro. E em 2024, o ano atual, nós temos 80 anos da instituição, uma instituição acreditada por vários programas de acreditação, uma instituição de excelência e que está sempre se atualizando. Um exemplo é essa foto que eu coloquei na apresentação da é a foto quando foi inaugurado o nosso novo salão de doador, um salão moderno com várias tecnologias para melhorar a questão da doação, e da coleta do sangue. Então, falando sobre os pilares do hemorrio, nós temos três pilares principais. A hematologia, que é a questão de prestar assistência hematológica ao paciente. Aqui é um hospital hematológico, uma instituição hematológica. Nós temos a hemoterapia, popularmente chamada de banco de sangue, que presta a assistência hemoterápica, colhe sangue e distribui sangue para aproximadamente 160 hospitais externos. Nós temos a questão de ensino e pesquisa, em questão de pesquisa clínica e pesquisa básica, que são realizadas na instituição, e a questão do ensino, que nós temos vários alunos, tanto de residência, estagiários de outras instituições também. E falando um pouco sobre as nossas instalações, eu resolvi separar para depois a gente falar sobre a interação. Então, falando sobre hemoterapia ou banco de sangue, como é chamado,
Falando um pouco das instalações, nós temos o setor de promoção à doação ao sangue. Nesse setor, nós fazemos a captação dos doadores, ou seja, a gente organiza e faz as questões de campanha de sangue. A gente tem a questão da doação personalizada, em que nós entramos em contato com doadores específicos para eles virem aqui doar o sangue. E nós fazemos todo o trabalho de contato com os doadores. Já no Salão do Doador, como eu disse a vocês, o nosso novo Salão do Doador aqui da instituição é um salão novo, moderno, que foi inaugurado esse ano. Nós temos a produção de hemocomponente, popularmente chamado de fracionamento, onde o sangue que foi doado no Salão do Doador entra nesse setor e pode gerar até 4 diferentes tipos de hemocomponentes. Esses hemocomponentes são o concentrado de hemácia, o concentrado de plaqueta, crioprecipitado e plasma. Esse plasma que a gente produz é mandado para a Hemobras e a Hemobras é gerado novos hemoderivados, como fator de coagulação e outros tipos de hemoderivado. Nós temos a imunomatologia do doador, um setor só para fazer a questão da tipagem sanguínea, tanto a ABO quanto a RH dos doadores que doaram sangue. Nós temos sorologia e NAT, que são dois parâmetros ligados à segurança transfusional, à segurança do sangue. Então, eles pesquisam vários tipos de infecções transmissíveis pelo sangue. Nós temos o controle de qualidade do produto final, em que nós fazemos o controle de qualidade de todo o produto que foi gerado na produção de hemocomponentes, todos os hemocomponentes, tanto da instituição quanto de 22 instituições externas. Nós temos a imunogenética, que faz o fenotipagem tanto dos nossos pacientes quanto dos doadores, a fim de encontrar sangues compatíveis para a transfusão. E nós temos a expedição, que além de armazenar e expedir os hemocomponentes liberados para a transfusão, eles também fazem toda uma questão de processos especiais com sangue, como lavagem, irradiação, filtração. Agora, na questão da hematologia, nós somos um hospital com mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil pacientes cadastrados. Nós tratamos dezenas de diferentes doenças hematológicas, como doença de Gaucher, doenças falciformes, é, entre outras. E falando um pouco sobre a questão da estrutura, nós temos o SPA, que é o Serviço de Pronto Atendimento, em algumas instituições é chamado de UTI. Nós temos o adulto e pediátrico na questão do SPA. Nós temos internação com aproximadamente 90 a 100 leitos na instituição. E esses leitos são distribuídos em vários andares, um andar especificamente só para transplante de medula óssea. Nós temos um ambulatório. Nesse ambulatório é distribuído em vários tipos de serviço, como coleta de sangue, ambulatório médico para consultas médicas, ambulatório de psicologia, fisioterapia, educação física, psicologia, serviço social amplo, quimioterapia ambulatorial. Então, nós temos a questão de um prédio anexo só para toda essa instituição, todo esse trabalho ambulatorial. E nós temos os laboratórios de hematologia, que são laboratórios utilizados tanto para monitoramento como ajuda de diagnóstico médico dessas doenças hematológicas. Então, falando dos laboratórios, temos citologia, hemoglobinopatias, hemostasia, trombose, biologia molecular, citogenética e citometria de fluxo. Faço um adendo especial que também temos outros laboratórios, laboratórios de apoio, como a microbiologia, a imunologia, e também temos questões de fazer exames por imagem na instituição. E para falar um pouco sobre essa interação entre hematologia e hemoterapia, nós trouxemos um vídeo e uma discussão de caso, que será apresentada a seguir, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa questão da interação. Então, então, nós temos aqui um doador chegando à instituição.
o doador entra no salão de doador, onde tem uma triagem, e se ele passar da triagem, ele doa esse sangue. Esse sangue doado, ele vem junto com outros testes laboratoriais para isso ter a questão da segurança transfusional. Então, nós temos os parâmetros sorológicos, temos os parâmetros moleculares, nós temos a questão da fase sanguínea no oncologia do doador. Esse sangue sobe, como eu falei, e vai para o fracionamento ou produção de componentes. Pode gerar até 4 tipos diferentes de hemocomponentes. Assim que esse produto é liberado, a gente constata que é seguro, ele acaba sendo armazenado na exposição e lá, quando necessário, é pedido para alguns pacientes. Agora, então, nós temos aqui um exemplo tanto na internação como no ambulatório dos pacientes que necessitam os doadores. E é isso. Agora a gente vai explorar um caso clínico que exemplifica o papel crucial da hemoterapia e da hematologia no cuidado do paciente. As siglas do paciente é CAON, 62 anos, diagnosticado com uma anemia plástica, que é uma doença rara e grave que compromete a produção de células sanguíneas na medula óssea. Após inúmeras transfusões sanguíneas, esse paciente ele desenvolve a aloimunização, que nada mais é que uma resposta imunológica do corpo a células de outras pessoas. E, a partir daí, ele desenvolve anticorpos. As consequências da aloimunização é a dificuldade, né, de encontrar bolsas compatíveis para esse doador, além de reações adversas devido aos anticorpos, né, contra os antígenos. E esse paciente ele vai passar a necessitar de doações de bolsas fenotipadas a partir de doações fenotipadas. Né? A doação fenotipada é quando o sangue do doador ele é selecionado, né, para combinar com características do sangue do paciente. Então, o sangue, né, ele é selecionado a partir dos antígenos presentes nas hemácias do doador e do paciente. A doação fenotipada, ela minimiza os riscos a reações adversas para esse paciente, né, tornando o tratamento mais eficaz e seguro. Aqui a gente traz uma evolução, né, evolução do mês de agosto, né, desse caso clínico, a partir da internação desse paciente, que acontece em 24 de agosto. Nesse mesmo dia, o hematologista solicita 2 bolsas de concentrados de hemácia e 8 bolsas de concentrado de plaquetas para esse paciente. E, no mesmo dia, o laboratório de imunogenética informa que não tem bolsa compatível para esse doador. 2 dias depois, ele recebe uma bolsa de concentrados de plaquetas. No dia seguinte, ele recebe uma bolsa de concentrados de plaquetas e uma de concentrados de hemácia. No dia seguinte, novamente, ele recebe uma bolsa de cada. No dia 29, apenas uma de concentrado de plaquetas. E no dia 31, ele recebe uma bolsa de concentrado de plaquetas. A partir desse registro até o dia 12 de novembro, esse paciente ele recebe 7 bolsas de concentrado de plaquetas e 7 bolsas de concentrados de hemácia. Dada a aloimunização, o laboratório de imunogenética, ele passa a emitir listas, né, com o nome dos doadores que são compatíveis para esse paciente. Essas listas elas são emitidas a partir de uma análise detalhada dos fenótipos e dos antígenos
desse paciente e do doador. A partir dessas listas, entra em ação, né, o trabalho da equipe do setor de captação e doação de sangue, que começa uma força-tarefa, né, para contactar esses doadores por meio de ligações telefônicas e mensagens por WhatsApp. Então, é um trabalho, né, que agiliza, né, esse processo de convocação e que é muito importante em todo esse processo. Aqui são, né, esse paciente, né, ele recebe. Aqui são as listas, os convocados e os doadores. Em agosto de 2024, o laboratório emite 2 listas, e dessas listas, 71 doadores foram contactados e apenas 3 doadores vieram doar. No mês de outubro, uma lista foi emitida, 20 doadores foram contactados e apenas um doador veio doar. E no mês de novembro, uma lista foi emitida, 34 doadores foram contactados e apenas 5 doadores vieram doar. Então, isso reflete um pouco, né, de como é esse trabalho, né, de como essa interação é importante entre os setores de hemoterapia e hematologia. Reflete que é um trabalho, né, é um corpo de trabalho em que o trabalho não só se resume, não só se restringe ao trabalho do hematologista e do hemoterapeuta, né? Existe toda uma equipe que faz parte, né, desse processo para garantir ao paciente um tratamento mais seguro e eficaz. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado que em cada país tenha uma população doadora de sangue entre 1 a 3%. E no Brasil, temos menos de 2% da população doando sangue. E o Hemorrio, ele é o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro e responsável por abastecer 132 unidades de saúde conveniadas ao SUS em todo o estado. E no ano de 2023, no Hemorrio, dos hemocomponentes produzidos, 7,66% foram destinados aos pacientes da unidade e 92,34% foram distribuídos a outras instituições de saúde. E teve um total de 85.360 bolsas coletadas, tendo um total de 3.698 bolsas descartadas. E alguns exemplos desses descartes foram por sorologia positiva, sangue hemolizado. E no ano de 2023, no Hemorrio e outras unidades de saúde conveniadas ao SUS, foram utilizadas 82.473 bolsas. E finalizando essa temática da interação entre a hematologia e a hemoterapia, podemos concluir que essas duas especialidades são indispensáveis para o tratamento de pacientes com doenças hematológicas, pois ambas especialidades visam restaurar ou manter a saúde sanguínea, seja diagnosticando e tratando as causas, seja administrando terapias específicas que estabilizem a condição clínica do paciente. Muito bem, parabéns ao grupo. Vamos agora partir para a nossa segunda temática. Convido, então, a residente de Serviço Social, Luísa Santos, para a apresentação do tema do diagnóstico ao transplante, a jornada do paciente hematológico com suporte multiprofissional. Boa tarde, meu nome é Luísa, como a Thais apresentou. O meu grupo vai falar sobre do diagnóstico ao transplante, a jornada do paciente oncohematológico com suporte multiprofissional. Eu vou começar falando algumas definições, a história da transplante de medula óssea. Em seguida, a Raquel, que é a residente de enfermagem, vai apresentar um pouquinho a jornada de um paciente que passa por transplante aqui na instituição. E, por fim, a residente Camila, de biomedicina, ela vai falar o nosso caso clínico, que foi do primeiro transplante a fresco que ocorreu aqui na instituição. Começando um pouquinho com a definição, o transplante de medula óssea atualmente agora está sendo adotado a terminologia transplante de células tronco hematopoéticas, por consistir, né, por ter como princípio
a destruição da medula óssea doente e a transferência de células progenitoras sadias para o indivíduo acometido por determinadas doenças hematológicas. A função para eu não ter que ficar repetindo o transplante de células tronco hematopoéticas, eu vou usar durante a apresentação a sigla TCTH. E a função do transplante é reconstituir os sistemas hematopoético, que é o sistema associado à produção das nossas células sanguíneas, e o sistema imunológico, que é responsável por nos proteger contra as infecções. Fazendo com que esse novo enxerto, ou seja, essas novas células progenitoras sadias, elas assumam a produção das células do nosso sangue. Os tipos de transplante. Existe o transplante autogênico ou autólogo, em que essas células progenitoras, elas advêm do próprio paciente. Existe também o transplante alogênico, que é quando vem de outra pessoa, que pode ser um familiar, e aí é o aparentado, ou de um não familiar, que aí é um doador. E aí é por meio do REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. E também tem o transplante singênico, que é entre irmãos gêmeos idênticos. As fontes dessas células progenitoras podem ser a própria medula óssea, e aí é alcançada através de uma punção realizada na região lombar. Pode ser por meio do sangue periférico. Nós vamos aprofundar isso ao longo da apresentação, a questão do sangue periférico. Mas, em linhas bem gerais, o paciente toma uma medicação que aumenta a produção dessas células progenitoras até que elas alcançam a corrente sanguínea e aí elas são colhidas através do sangue periférico. E também pode ser por meio do cordão umbilical placentário. E aí pode ser tanto de um familiar ou por meio dos bancos públicos. As indicações do transplante. Pode ser por doenças hematológicas e oncohematológicas, como as leucemias, os mielomas, os linfomas, doenças imunodeficientes, doenças autoimunes e alguns tumores sólidos. Aqui no Hemorrio, só são realizados transplantes de células troncohematopoéticas autólogo, ou seja, com as células provenientes do próprio paciente, e de sangue periférico. O nosso caso clínico, que vamos abordar mais à frente, é sobre uma paciente que realizou esse tipo de transplante e teve indicação por conta do diagnóstico de mieloma múltiplo. Aqui eu vou abordar um pouquinho a história, né, ligada ao transplante de medula. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, com a explosão das bombas atômicas, passou-se a estudar os efeitos da radiação na medula óssea. Em 57, esse médico chamado Dr. Donald Thomas, ele realizou as primeiras tentativas de infusão de células sanguíneas da medula óssea para tratamento de determinadas doenças em humanos. Em 69, ele conseguiu realizar o primeiro transplante de medula alogênico bem-sucedido, e foi em uma paciente com leucemia mieloide aguda e alcançou remissão completa. Isso só foi possível porque nos anos 60 houveram grandes avanços do estudo do HLA, que é uma sigla em inglês referente ao sistema de antígenos leucocitários humanos. E é ele que determina a histocompatibilidade entre o doador da medula e o paciente. Então, ele é determinante para ser possível o transplante de medula halogênico. Em 79, aqui no Brasil, ocorreu o primeiro transplante e ocorreu no Hospital das Clínicas, em Curitiba. Em 1989, ocorreu em Paris o primeiro transplante com células provenientes do sangue do cordão umbilical. E, recentemente, em 2013, ocorreu o primeiro CAR-T e, em 2017, o primeiro CAR-T comercial. E aí, a partir da evolução tecnológica, foi possível realizar a modificação gênica das células do próprio paciente, e agora a gente tem início, né, a era da terapia gênica,
esqueci de mencionar que esse médico, ele recebeu o Prêmio Nobel em 1990 pelos seus feitos. Bom, dando continuidade, né, à apresentação, eu vou falar sobre a jornada do paciente no transplante de células troncos. Vou falar um pouco, né, sobre a fase pré-transfusão, pré-transplante, intratransplante e pós-transplante. Bom, a jornada do paciente, ele começa muito antes da internação, né? E alguns passos que são fundamentais para otimizar e melhorar a resposta, otimizar e melhorar os resultados são identificar precocemente o paciente, identificar precocemente o candidato, o paciente candidato ao transplante. Então, reconhecer com antecedência, né, pacientes elegíveis ao transplante com base na condição clínica, na resposta ao tratamento e no prognóstico. Identificar se o paciente compreendeu o processo, né? É importante garantir que o paciente ele entenda todas as fases do transplante, incluindo o período de isolamento, que pode ser desafiador, tanto físico quanto emocionalmente, e nem todos estão preparados para lidar com o afastamento social ou a distância da família e o confinamento prolongado. Sempre ter um familiar cuidador para auxiliar, né, um cuidador e um familiar de confiança, tanto para apoiar emocionalmente esse paciente, quanto para auxiliar em cuidados específicos, tanto durante e após o tratamento. Equipe multidisciplinar bem alinhada, a integralidade, né, a integração dos profissionais de diversas especialidades, ela garante um bom planejamento. As contraindicações. Então, tem condições clínicas como condições cardíacas, né, não controladas ou foco de infecção bucal, né, podem contraindicar ou adiar o transplante desse paciente, e procedimentos necessários né, pré-transplante, onde a gente tem o papel da odonto, né, que trabalham, né, na avaliação odontológica para tratar focos de infecção que podem vir a agravar no momento em que o paciente estiver aplasiado. Tem também, né, a importância do serviço social, né, no pré-transplante, onde ele pode organizar o ambiente familiar e as questões socioeconômicas e garantir que o paciente esteja preparado para a alta e a recuperação. Bom, a partir da internação, então, no momento intratransplante de células troncos, o paciente ele interna no TMO, né, no serviço de transplante da unidade, e ele já inicia, né, fazendo a mobilização, que é onde a gente utiliza fator estimulante de colônia de granulócitos, o filgrastim ou granuloquine, com a finalidade de hiperestimular a produção de granulócitos e, consequentemente, de células-tronco, e mobilizá-las da medula para a circulação periférica. A partir da mobilização, a gente passa para a coleta das células-tronco hematopoéticas, CD34. A gente utiliza um processo chamado aférese, e quem faz essa coleta é o enfermeiro. A partir dessa coleta, né, a dosagem mínima de células CD34 necessárias para promover uma recuperação hematopoética adequada é de 2 vezes 10 elevado a 6 por quilo. Então, a partir dessa coleta, terminando a coleta, né, a gente pega o produto, coleta uma amostra desse produto, envia para o laboratório a amostra para fazer a contagem das células CD34, e o produto é enviado para o fracionamento, né, para ser criopreservado ou não, e chegando na quantidade alvo necessária, que é de 2 vezes 10 elevado a 6,
a gente fecha com a coleta única, caso não tenha chegado a essa contagem, a gente faz uma nova coleta. E após a aferes, a gente passa para o outro processo, né, para outra fase, que é o condicionamento, que consiste na administração de quimioterapia em altas doses, com o objetivo de erradicar células malignas residuais e preparar o espaço para possibilitar a pega do enxerto. O preparo, a partir do condicionamento, a gente começa a fazer uma contagem decrescente. A gente vai fazendo a contagem de forma decrescente os dias que precedem a infusão, e após a infusão, que é o D0, a gente passa a contar de forma crescente. A partir do condicionamento também, a gente começa, né, tem atuação bem forte, né, do farmacêutico, onde ele faz a manipulação do quimioterápico, né, quem faz a infusão, né, desse quimioterápico é o enfermeiro. A gente também tem atuação muito forte, né, da equipe da odonto, né, que ele começa a acompanhar esse paciente no transplante a partir do condicionamento, fazendo, né, reforçando as orientações de saúde bucal e também fazendo laser profilático, e ele vai acompanhar esse paciente do condicionamento até o momento da pega medular. E caso esse paciente ele venha a evoluir para mucosite, a laser terapia passa de profilático para terapêutico. Passado a fase do condicionamento, nós vamos para a infusão, que é a coleta de células tronco hematopoética. A infusão ela tem a finalidade de reconstruir o sistema hematopoético. Ela é realizada pelo enfermeiro no quarto do paciente, onde é feito de forma asséptica e fazendo monitoramento hemodinâmico, onde a gente reforça a vigilância, né? Tem uma vigilância muito atenta para identificar qualquer tipo de reação infusional. Então, esse período é um momento, né, muito esperançoso e ansioso para o paciente. É um momento em que, para ele, né, muitas das vezes o D0 é considerado um novo nascimento, né, e no momento da infusão, né, muitas das vezes a gente coloca, né, uma música que o paciente gosta, e é um momento assim que para ele é como se fosse um novo começo e emociona tanto o paciente quanto toda a equipe também. Após o período da infusão, vem o momento da aplasia, que é o momento mais crítico dentro do transplante, aonde ele tem a aplasia da medula, que vai desde o momento após a infusão das células até o momento da pega medular. Então, nesse momento, a gente começa, né, a fazer a profilaxia desse paciente, a gente faz a profilaxia fúngica, profilaxia viral e profilaxia bacteriana, né? É o momento em que, devido à toxicidade do condicionamento do quimioterápico, ele fica um período neutropênico mais prolongado, onde ele fica mais suscetível a infecções oportunistas. E nesse momento, para o paciente, também é um momento já que já pesa um pouco para ele a questão da saudade da casa, a questão do confinamento, ele já começa a ficar mais ansioso, né, de quando que a medula vai pegar. E aí, nesse momento, né, o papel do psicólogo também ele entra aí dentro do transplante, né, no enfrentamento emocional desse paciente. O serviço social também é bem atuante nesse momento. E até que chega finalmente o momento da pega medular, né? Um momento de felicidade para eles. No transplante autólogo, né? A pega ela acontece aproximadamente entre o D+10 e o D+15 e consiste em pega medular, né? Quando a gente alcança 20 mil de plaquetas e os neutrófilos chegam a 500 durante 3 dias consecutivos. E aí, a partir daí, ele já começa, né, a gente já começa a preparar esse paciente
para alta, aonde a gente vai reforçando as orientações, né, da equipe por escrito, porque assim, a gente já orienta esse paciente desde o momento da internação, mas no momento da alta, o paciente e a família recebem as orientações escritas pela equipe sobre os cuidados, tanto do paciente quanto do ambiente em que ele deve ficar. E aí a gente passa para a jornada do paciente no pós-transplante, onde nós temos as rotinas de acompanhamento ambulatorial, onde ele, nessa fase, né, vai incluir as rotinas, as consultas regulares com a equipe multi, os exames laboratoriais frequentes, o monitoramento das possíveis complicações, onde o paciente ele é orientado, né, quanto aos sinais e sintomas, né? E aí, com sinais e sintomas como febre, diarreia, ele é orientado a procurar um serviço de saúde e ferramentas de acesso ao serviço de saúde, que isso é feito através de canais diretos, seja por telefone da unidade ou aplicativo, WhatsApp, aonde a gente orienta sobre o fluxo de atendimento em casos de urgência. E aí, concluindo, eu falo aqui sobre o sucesso da jornada do paciente, ele depende de um cuidado centrado, integrado e contínuo. E a atuação interdisciplinar da equipe ela é essencial para garantir segurança, acolhimento e qualidade em cada etapa do processo. Boa tarde. Agora, dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos trazer o caso clínico da paciente que foi transplantada a fresco, primeiro caso de transplante a fresco realizado aqui no Hemorrio. O nome da paciente é LACM, de 30 anos, de sexo feminino. Ela foi admitida na instituição no dia 5 de março de 2024 e foi encaminhada por um nefrologista devido a uma proteinúria nefrótica, sendo então previamente diagnosticada com uma amiloidose. Porém, durante a investigação, foi realizada também uma punção lombar que revelou proliferação exuberante de plasmócitos CD138, que é condizente com o diagnóstico de mieloma múltiplo, que nada mais é justamente do que essa proliferação desses plasmócitos, que são células B, produtoras de anticorpos. Então, essas células B se proliferam e começam a produzir anticorpos A funcionais no caso do mieloma múltiplo. E essa paciente, quando foi realizada essa punção lombar, já apresentava 95% do comprometimento medular. Então, no dia 12 de abril de 2024, iniciou-se o protocolo de tratamento dessa paciente com 6 ciclos de quimioterapia e finalizando com a consolidação com o transplante autólogo de células hematopoéticas. Então, nós trouxemos aqui a jornada dessa nossa paciente em específico. Como eu disse, no dia 9 de abril de 2024, ela teve diagnóstico de mieloma múltiplo. E já no dia 12 de abril de 2024, ela começou o primeiro ciclo de quimioterapia. Vale destacar que desde abril até setembro de 2024, ela foi acompanhada ambulatorialmente por toda a equipe multiprofissional, sendo acompanhada pela equipe médica e pela equipe de enfermagem. Além do serviço social, foi feita a ficha social dessa paciente, constatou-se que ela residia com o companheiro e com uma filha de 8 anos. Foi feito também o acompanhamento psicológico dessa paciente e ela a todo momento ressaltava o medo dela quanto à filha, né, do distanciamento da filha, de como ela ia lidar com esse tratamento e dar os cuidados devidos à filha dela, que ainda é uma criança. Além disso, foi feito o acompanhamento odontológico pelos dentistas, porque, como a Raquel explicou, é necessária, durante a quimioterapia, fazer a laser terapia profilática para que seja evitado o desenvolvimento de mucosite. E, além disso, né, por fim, os exames laboratoriais que foram feitos rotineiramente também durante todo esse período para o monitoramento do estado dessa paciente, contando, então, com uma equipe multidisciplinar.
E em 27 de setembro de 2024 foi realizada, então, a sua internação programada no setor do TMO, aqui na instituição, e iniciou-se a mobilização, que, como a Raquel explicou, tem uma duração de 5 dias, finalizando no dia 1º de outubro de 2024. No dia 1º de outubro de 2024, foi feita a coleta por aférese e constatou-se, então, que essa paciente ela conseguiu atingir o quantitativo suficiente de CD34 em apenas uma coleta. Ou seja, isso possibilitou, né, que esse transplante pudesse ser a fresco, porque o transplante a fresco só é possível quando é realizada em coleta única e em pacientes com mieloma múltiplo, devido ao tempo de condicionamento, que permite que o tempo que essa medula fica sendo refrigerada, que é por até 48 horas, esse paciente seja condicionado no período correto. Então, no dia 1º de outubro de 2024, foi feita a coleta. Já no dia seguinte, realizou-se o condicionamento da paciente para o transplante. E no dia 3 de outubro de 2024, foi o D0 da nossa paciente, que recebeu, então, por infusão, as células tronco-hematopoéticas a fresco, refrigeradas por um período de 48 horas. E 10 dias após a infusão, no dia 13 de outubro de 2024, ocorreu, então, o início da pega neutrofílica. E no dia seguinte, dia 14 de outubro de 2024, a paciente já pôde ter alta hospitalar. Atualmente, ela está sendo acompanhada ambulatorialmente e apresenta-se bem e estável e sem nenhuma intercorrência desde então. Falando um pouquinho sobre o transplante a fresco, o transplante criopreservado, no caso, ele necessita de um criopreservante denominado DMSO, para que no processo de descongelamento dessas células, essas células não morram, né? Essas células sobrevivam ao processo de descongelamento. Porém, tem crescido o número de estudos que relatam que o transplante a fresco pode ser mais eficaz e de menor custo do que o transplante criopreservado. Ressaltando novamente que esse transplante a fresco só é possível caso seja feita uma aférese de coleta única e no caso de pacientes de mieloma múltiplo, devido ao curto tempo de condicionamento. Então, o transplante a fresco faz-se uso das células tronco-hematopoéticas não criopreservadas como alternativas em infusões tradicionais. E aqui o nosso grupo trouxe ainda um artigo da Nature, que saiu em maio de 2022, em que comparou 2 grupos de pessoas diagnosticadas com mieloma múltiplo. E em um grupo foram infundidas células criopreservadas e no outro grupo foram infundidas células a fresco. E constatou-se, então, que as características clínicas gerais foram semelhantes nos 2 grupos, porém, a viabilidade celular foi maior em enxertos a fresco, ou seja, não criopreservados, sendo 95% de viabilidade celular no grupo a fresco e 86% no grupo criopreservado. Além disso, ocorreram 5 óbitos no total do estudo, sendo 4 óbitos do grupo criopreservado e apenas 1 óbito do grupo que recebeu o transplante a fresco. A incidência cumulativa de enxerto tanto de neutrófilos quanto de plaquetas em D+25, ou seja, 25 dias após a infusão, foi maior no grupo não criopreservado, sendo 98% de neutrófilos no grupo a fresco e 90% no grupo criopreservado, e 96% de plaquetas no grupo a fresco e 72% no grupo criopreservado. E, por fim, constatou-se ainda que o tempo de internação hospitalar foi reduzido, em média, em 4 dias para pacientes que receberam o transplante a fresco. Com isso, né, nós podemos concluir que o transplante de células tronco... Transplante de células tronco hematopoéticas a fresco tem se apresentado mais eficaz e de menor custo quando comparado ao criopreservado. Porém, essa opção é viável apenas caso a obtenção das células esteja feita em coleta única e o paciente apresente um quadro favorável.
tolerando bem os ciclos de quimioterapia e o condicionamento. E para isso é necessária a participação conjunta de uma equipe multiprofissional preparada para acompanhar todas as etapas do processo, desde o seu diagnóstico. Obrigada. Muito bem, parabéns ao segundo grupo. Agora nós vamos apresentar um talk show. Com isso, convido o residente de enfermagem, Hanan Macedo, para apresentar o tema Emergência hemorrágica na leucemia promielocítica aguda. Olá, meu muito boa tarde a toda a nossa audiência. Meu boa tarde também aos nossos amigos que estão nos assistindo de modo online. Para encerrar esse momento da jornada da residência, nós escolhemos a dedo um caso de leucemia promielocítica aguda. E aí, eu gostaria que vocês se juntassem a mim para a gente receber com entusiasmo nossos outros colegas residentes, representando a residência multiprofissional biomédico Guilherme Vermelinger, obrigado, e representando a residência médica Vanessa de Paula. Bom, com a licença dos senhores, eu vou me juntar aqui aos meus amigos, e eu acredito que, inicialmente, a primeira coisa que a gente precisa é desbravar um pouco esse tema, né? Leucemia promielocítica aguda. O que é isso? Boa tarde a todos, primeiramente. Esse nome inicialmente dá uma assustada, né? Um nome grande, né? Bem imponente. Então, leucemia promielocítica aguda é um subtipo de leucemia aguda que pode acometer qualquer faixa etária, tá? Mas seu pico de incidência é na vida adulta. O que ocorre nesse tipo de leucemia é uma produção anormal de uma célula da medula óssea, né? O promielócito, no qual acaba não ocorrendo a maturação adequada dele e acaba prejudicando a produção de outras linhagens de célula sanguínea, né? E com isso leva à anemia, à diminuição, né, do hematócrito, que o paciente pode sentir desde uma fadiga até sintomas mais graves como falta de ar. Leva também à diminuição dos leucócitos, no caso a leucopenia, que faz que o paciente tenha predisposições a infecções frequentes e uma baixa contagem de plaqueta, e também uma alteração no sistema de coagulação, que na verdade é um marco aí dessa doença, o que faz que tenha maior chance, né, de ter eventos hemorrágicos, o que a torna uma emergência hematológica que, assim que houver suspeita, deve ser iniciado imediatamente o tratamento. Pode passar o slide. Claro, perdão. Bem, e a nível genético, nós temos que cerca de 90% dos pacientes, eles apresentam uma translocação entre o braço longo do cromossomo 15 e do cromossomo 17, resultando numa fusão do gene PML e do gene RARA. Entretanto, cerca de 2% dos pacientes apresentam uma fusão diferente, onde o gene RARA está fusionado a outro gene que não é o PML, levando a translocações diferentes dessa 15-17, por exemplo, a 11-17 e a 5-17. Entretanto, a grande maioria dos pacientes apresenta essa translocação 15-17. E o resultado dessa translocação entre esses dois genes é a tradução de uma proteína que tem atividade oncogênica dominante e negativa. Mas quando você fala de atividade dominante oncogênica negativa, o que você quer trazer com isso? Tem como explicar melhor? Claro. Porque essa proteína rara, ela é um receptor nuclear. Ela é uma proteína que atua na transcrição celular. E, normalmente, ela já se encontra inibida dentro do núcleo da célula. E, durante a maturação normal, ela se encontra inibida por um grande complexo de proteínas. E, durante a maturação normal dessa célula, as concentrações fisiológicas de ácido transretinóico são capazes de remover esse complexo inibitório e permitir que a proteína rara atue nos seus genes alvos, realizando a transcrição dos genes alvos e realizando uma maturação normal dessa célula. Porém, quando ela se encontra fusionada à PML,
nessa mutação que esses pacientes apresentam, a concentração fisiológica de ácido transretinóico já não é capaz de retirar essas proteínas repressoras. Então, a transcrição fica barrada. A transcrição fica prejudicada, exatamente. Então, a gente tem uma parada da maturação celular no nível de promielócito, porque a gente tem inibição de genes importantes da maturação celular, como os genes da mieloperoxidase, da elastase, que são importantes para a maturação dessa célula. E aí isso explica o aumento de promielócitos. De promielócitos na medula óssea e consequentemente, no sangue periférico. Perfeito, perfeito. Mas, assim, trouxemos um caso de emergência. O que é que coloca esse paciente nessa condição de emergência hematológica? Então, como o Guilherme explicou para a gente, na LPA, né, ocorre uma translocação entre o cromossomo 15 e 17, levando à fusão do gene PML rara, e esse gene faz com que ocorra uma alteração no sistema de coagulação. E com isso ocorre tanto o alargamento de TAP e PTT, baixa contagem de plaqueta, levando aí, né, o paciente a ter risco tanto de sangramentos mais leves, como gengivorragia, epistaxe, até sangramentos mais extensos e fatais, como sangramento do sistema nervoso central, pulmonar e trato gastrointestinal. Então, sangramento seria a maior preocupação nesse caso aí. Vamos, então, para o nosso caso clínico? Vamos lá, então. Temos um paciente, VDSA, de 21 anos, transferido desde outro hospital e deu entrada no Hemorrio com hematomas em membros inferiores e superiores, petequias na mucosa oral e gengivorragia, admitido com os exames prévios onde havia uma alteração no coagulograma. E aí temos os dados de fibrinogênio, de tempo de tromboplastina parcial ativada, de tempo de atividade de protrombina, de hemoglobina, o hematócrito, leucócitos e plaquetas. Alterações importantes, inclusive. Vamos lá. Esse paciente que acabou de chegar, quais são as medidas importantes que vocês acham para poder assegurar a vida desse paciente, para poder manter esse quadro? Aliás, para poder melhorar esse quadro. Sim. Como a gente vem frisando, né, que acho que é nosso principal objetivo hoje aqui, apesar do alto índice, né, alta chance de evento hemorrágico nessa patologia, diferentemente de outro tipo de leucemia mieloide aguda, no caso da LPA, apresenta um tratamento padrão, né, e muito específico, que é o ATRA, não sei se vocês já ouviram falar, que é o ácido transretinóico, que atua diretamente nesse gene PML rara, permitindo completar a maturação desses promielócitos. Então, em caso de suspeita de LPA, né, é extremamente importante que se faça um exame físico minucioso, com foco principalmente, claro, que procurar também focos de infecção é importante nesse caso, como eu falei, também tem uma baixa, né, de leucócito, uma leucopenia que prediz aí a infecções frequentes, mas o principal foco quando a gente suspeita de LPA é procurar focos hemorrágicos, né? Sejam eles focos mais brandos, como epistaxe, gengivorragia, até focos mais extensos, né? No caso de sistemas de alteração do sistema nervoso central, alteração no trato gastrointestinal e pulmonar, fazer os exames também de hemograma, coagulograma, para a gente analisar se tem realmente aí uma indicação de transfusão, e posteriormente realizar um mielograma com foco primeiramente na análise da lâmina, que a gente pode passar no outro, que a gente consegue ver, porque eu coloquei essa lâmina que eu acho muito linda, né? Estou suspeita para falar, mas eu acho muito linda. É uma lâmina que a gente consegue ver promiolócitos, né, aberrantes, grandes, com muito grânulos e bastonete de alva. Então, é assim, uma lâmina muito característica de LPA. Então, com a história do paciente, né, com foco hemorrágico, com sinais de pancitopenia e uma lâmina característica, já é indicativo para iniciar o ATRA. E dessa forma, a gente permite aí um desfecho melhor para o paciente, né? E, posteriormente, continuar, né, na mesma coleta do mielograma,
fazer a coleta da biologia molecular em imunofenotipagem cariótipo, né, e ser enviada para o laboratório. É importante ressaltar que esses exames, né, confirmatórios, eles demoram um pouco mais para ficar pronto, então não precisa sair esses resultados para começar o ATRA, né? Se a gente tiver um exame físico compatível com foco hemorrágico, uma pancitopenia, uma lâmina que tem características aí de um LPA, você já pode não, deve iniciar o tratamento para a gente garantir um desfecho mais positivo no caso do paciente. E falando um pouquinho a respeito desses exames complementares, os exames complementares principais que nós temos é a biologia molecular, ou RT-PCR, e a imunofenotipagem. A imunofenotipagem, ela utiliza anticorpos monoclonais anticorpos monoclonais fluorescentes, dirigidos contra proteínas específicas da membrana celular, que ele auxilia muito na identificação correta dessa célula. Por exemplo, os marcadores como HLDR, expressão fraca de HLDR, CD11A, CD18, são muito importantes na ajuda desse diagnóstico, porque o olho humano, na hematoscopia, não é tão preciso quanto a fluorescência desses anticorpos. E já o RT-PCR, ele dá o diagnóstico final, né? Porque ele identifica a mutação de fato. E ele é importante não só pelo diagnóstico, mas também no acompanhamento desses pacientes, para tentar identificar se não teve ali nenhuma célula residual resistente após o tratamento com o ATRA. Mas aí, pela fala da Vanessa, pelo quadro do paciente, eu fico preocupado em relação ao tempo, porque num quadro de emergência é essencial o tempo. Como é que fica o tempo para esses exames em relação à equipe de laboratório? Como é que funciona isso? Bem, os exames de hemograma e de coagulograma, eles são enviados para emergência, né? E são liberados muito rápido. Cerca de 1 hora, o resultado já está disponível. Mas a biologia molecular e a imunofenotipagem, devido a características das próprias técnicas, são técnicas mais demoradas, mais elaboradas, eles demoram realmente um pouquinho mais para sair o resultado. A imunofenotipagem, por exemplo, demora cerca de 48 horas, a biologia molecular cerca de 72 horas. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa destacar e que acabou ficando bem clara também no grupo anterior que apresentou é a questão de que não é só a farmacologia que é importante no cuidado com o paciente, né? Saber observar até quando o problema está sendo gerado pela parte bioquímica, né? E quando começa também a questão social do paciente, a questão psicológica, porque é um quadro que pode precisar de internação e ficar por bastante tempo sob os cuidados da equipe hospitalar. Você lembra quanto tempo esse paciente ficou? Não? Poderia voltar ao caso, que aí eu continuo e dou o desfecho do paciente. Então, esse paciente chegou aqui com a gente esse ano. É um paciente que já chegou, né, já com foco hemorrágico, com hematoma bem extenso em membros inferiores, e a parte de sistema de coagulação completamente alterada. A gente consegue ver que tem um TAP-PTT alargado, tem uma baixa de fibrinogênio também, que é característico da doença, ocorre uma hiperfibrinose, e a plaqueta também baixa, hemácia também, então a gente fez transfusão tanto de plaqueta quanto de hemácia, plasma e crioprecipitado. Então a gente consegue também aí reforçar, né, a importância de doação de sangue, né, para a nossa instituição. E esse paciente evoluiu muito bem, né, teve um desfecho muito favorável. Como eu falei, o ATRA é uma medicação que geralmente tem uma resposta muito boa se for iniciado o mais rápido possível. E o paciente já teve a terapia de indução, né, que é a primeira parte do tratamento, que são geralmente aí 1 mês, que tem que fazer internado, agora ele segue na parte de terapia de consolidação. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, aproveitar a oportunidade, que realmente, né, em caso de LPA, como a gente está vendo, é uma emergência hematológica porque tem um alto risco de sangramento, como a gente frisou bastante aqui, tem toda a alteração aí no sistema de coagulação. Então, quando tiver realmente aí uma suspeita de LPA, um paciente com exame físico característico, com foco hemorrágico, um sistema de coagulação aí, exames alterados, tem que iniciar inicialmente o ATRA, para a gente permitir um desfecho
positivo para o nosso paciente. Você comentou uma coisa que foi interessante, que esse paciente aí, e que foi um dos diferenciais para a gente escolher esse caso, foi um paciente que necessitou dos 4 componentes Exatamente. da bolsa, né? E acaba reforçando mesmo a questão da importância da doação de sangue para o cuidado desses pacientes, e acho que acaba destacando também acho que o maior foco que nós podemos trazer aqui, que é o olhar para o paciente de forma completa, não por profissão isolada, um olhar multiprofissional para essa questão, né? Se a gente ficar de forma separada, trabalhando cada um dentro de um pedaço da pessoa, a gente não consegue avançar na totalidade, ter um desfecho positivo. Bom, então é isso que nós gostaríamos de trazer para vocês, dividir com vocês esse caso. O desfecho foi positivo, então, no paciente. Sim, sim, tá muito bem. Então, muito obrigado. Muito bem, esse é o grupo, né, de residentes da unidade. Então, parabéns ao grupo, foi muito legal. Gostei desse negócio de talk show, agora eu vou querer mais. Ficou bem legal. Vamos então abrir as perguntas. Se o público daqui tem alguma pergunta para fazer para os 3 grupos, né? A gente falou de TMO, a gente falou da correlação entre hematologia e hemoterapia. O público externo, né, pode ter alguma dúvida de como a gente funciona. Então, vocês têm alguma pergunta para fazer para o grupo, para algum dos grupos, ou de modo geral? Tem não, André? Tem dúvida nenhuma? Ninguém tem dúvida? Foi muito bom, então, né? Acredito que tenha sido muito bom. Eu espero no online, né? Não temos um público online importante também. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada pela presença. Então, agora a gente vai ter um coffee de encerramento na sala Ana Luísa, que é aqui atrás. Convido a todos os presentes. O público online não consegue participar desse momento tão especial. Então, da próxima vez, venham ao Hemorrio. E agradeço a presença de todos, né? O público do Hemorrio, nossos profissionais que vieram prestigiar nossos residentes, o público externo que também está aqui, os coordenadores, preceptores, os nossos queridos residentes, obviamente. Foi muito legal. Mais um ano de sucesso. Parabéns. Obrigada e até a próxima.